Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando a nossa disciplina de Gestão de Transportes e Cargas do Centro Universitário Uniateneu e eu sou o professor Célio Vialho. Seja bem-vindo, caro estudante. É com grande satisfação e alegria que apresentamos o material didático da nossa disciplina, Gestão de Transportes e Cargas. Ao estudar por esse material, você terá condições de responder às atividades no ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. O material está dividido em 4 unidades, de acordo com a ementa da disciplina. Nessa aula de hoje, iremos conduzir o conhecimento acerca das unidades 1 e unidade 2 desse material. Sou o professor Célio Fialho, especialista em logística e analista em comércio exterior. E será um prazer conduzi-lo nesse aprendizado tão relevante na área da logística, que é a gestão de transportes e cargas. Como dissemos, na aula de hoje, vamos conhecer, na unidade 1, o sistema de transporte de cargas, introdução ao sistema de transporte de cargas, o transporte na logística, o sistema de gerenciamento de transportes, panoramas do transporte no Brasil. Na unidade 2, em seguida, operações com cargas, vamos conhecer os conceitos básicos do transporte de cargas, oferta dos serviços de transporte de cargas, tipos de cargas transportadas e embalagens. Bem, iniciando a nossa disciplina, uma contextualização sobre a introdução ao sistema de transporte de cargas se faz necessário. Os estudos na área de transporte são muito importantes para a globalização atual. A logística, cujo transporte é seu principal componente, é vista como a solução para reduzir custos para as empresas. Porém, é necessária uma política de desenvolvimento regional e nacional adequada. Os transportes cumprem uma importante função social. Permitem a mobilidade das pessoas, além de ser um dos condicionantes de distribuição da população, uma vez que se interrelacionam com a distribuição dos recursos, topografia e desenvolvimento do comércio. Então, como a gente pode ver nesse primeiro slide, os transportes, de um modo geral, eles, para as nações, são vetores importantes para o desenvolvimento, simplesmente porque eles mobilizam o comércio, no transporte das suas mercadorias, com as suas cargas e o transporte das suas pessoas. A mobilidade de uma nação, de uma sociedade, ele é fundamentado em cima da sua matriz de transportes. Então, os governantes, a administração pública em geral, a própria iniciativa privada devem priorizar um transporte que seja mais balanceado, equacionado com o desenvolvimento daquela nação, daquela sociedade de um modo geral, tendo em vista que, como ele é um fator preponderante no custeio empresarial, ele deve ser bem equacionado, esse transporte, de forma a mitigar seus custos. Então, esse transporte, ele tanto pode ser feito com mercadorias, como pode ser feito também através de pessoas. Um exemplo de transporte através de pessoas, um serviço prestado pelo Estado, seria o metrô, seria o transporte público através dos ônibus. Então, a mobilidade da população dá-se-á através do seu sistema de transporte. Então, isso é fundamental para que isso cause um desenvolvimento naquela sociedade, para que não crie gargalos de mobilidade urbana. E como também, da mesma forma, o transporte de mercadorias,
transporte de mercadorias, o comércio de um modo geral, tem que ser bastante otimizado para que isso desenvolva aquela nação de uma forma que ela possa ter competitividade, tanto para a sua base industrial, empresarial, como o próprio Estado de uma maneira geral. Transporte de carga, que é o deslocamento de carga de um ponto de origem a um ponto de destino, tem interesses. Esses interesses recaem basicamente sobre 3 aspectos. Ou você transporta mercadorias para um efeito de armazenagem, o deslocamento de um ponto de origem para um ponto de destino, com efeito de armazenamento, ou para um elo de transformação, né, a cadeia produtiva de transformação, ou para um aspecto simples e puro de consumo. Então você sempre vai conduzir mercadorias sobre essa ótica, armazenamento, transformação ou próprio consumo. E esse sistema de transporte é formado pelo esse meio que engloba o tipo de transporte em si, né? Ele é utilizado pelo modo, ou seja, a via de transporte que se é utilizada. Por isso que nós chamamos de modais, que será o nosso assunto abordado nas unidades 3 e 4. Então, os modais de transporte, de uma forma, devem ser complementares, né, para ter esse relacionamento entre os vários tipos de modais, de forma que otimize esse percurso tanto de pessoas como de mercadorias, né? E só para efeito de ilustração, nós temos 5 tipos de modais à atualidade. Nós temos o modal dutoviário, que é feito através de dutos, né, tubulações. Nós temos o modal aeroviário, nós temos o modal ferroviário, também temos o modal rodoviário e, por último, nós temos o modal aquaviário. Então, nesses 5 modais é que se baseia a matriz de mobilidade urbana das nações. Ok? O modal ele é tão importante, os transportes, a gestão desse transporte, ele se configura de um eixo de tamanho fundamento para a empresa, a indústria e, por que não dizer, os serviços de um modo geral, não é verdade? Porque quando a gente fala em serviço de transporte, nós estamos falando de cruzeiros marítimos, nós estamos falando da mobilidade da população, do fluxo de origem, vamos supor, da sua residência para o seu trabalho, né? E quando a gente fala do fluxo de cargas, de mercadorias, nós estamos falando do meio aquaviário através dos seus containers, nós estamos falando do meio rodoviário através do deslocamento de carga pelos caminhões. Então, essa base de custeio ela é muito significativa para a empresa. Então, se você imaginar que uma empresa, se você pudesse separar 100% dos custos de uma empresa somente ligado à logística, você ia, com certeza, observar que desses 100% de custos ligados à logística nas empresas, nas organizações, você vai observar facilmente que 60% dele recai sobre o transporte, sobre uma gestão de transporte. E aí você tem, em segundo plano, a armazenagem em estoque, que levaria aí por volta de 36%. E aí, se você somar transporte e armazenagem e estocagem, você vai ter um universo de praticamente 96% do custeio da base logística de uma organização. O restante você tiraria para uma parte administrativa, os outros 4%. Então, o pensamento logístico de uma gestão de transporte otimizada, com certeza ela irá impactar numa melhor competitividade da empresa no que tange à mitigação dos custos, né, dos custos empresariais
que recai sobre esse transporte, principalmente num país como o Brasil, um país de dimensões continentais, onde se tem um desbalanceamento da nossa matriz de transporte. Algumas terminologias são amplamente utilizadas nos transportes, né? Nós temos a figura do embarcador, que é aquela pessoa jurídica, né, que faz justamente, como o próprio nome diz, o embarque da mercadoria, seja através do modal aquaviário, do modal aéreo, né? Muitas vezes ele não é o proprietário da mercadoria, mas é como se ele fosse um consignatário, né? Também, né? Ele recai como naquela hora ele tem a responsabilidade de fazer o embarque e o desembarque. Nós temos os volumes indivisíveis também, né? Tem vários tipos de mercadorias que elas não permitem o fracionamento, né? Você tira as placas de aço, como as companhias siderúrgicas, como a Companhia Siderúrgica do Pecém, nas suas exportações e importações, essas placas, elas praticamente não constituem um modo divisível, né? Uma placa ela não tem como ser fracionada. E nós temos cargas fracionadas, né? Geralmente são sacarias, são caixarias, produtos que podem ser subdivididos, né? Para melhor acomodação no modal a que está se destinando. Nós temos a figura do pallet, bastante conhecida, né? Pallet que já há séculos é utilizado de forma simplória, com custo reduzido. Nós temos o pré-lingado, que são uma espécie de amarra, principalmente utilizada nas sacarias, na unitização de cargas, quando vai se embarcar, como por exemplo em navios, aquela rede que pega as sacarias, as caixarias para um embarque ou desembarque. Nós temos a figura do container, que também é amplamente conhecido. Mundialmente nós temos um padrão de dois tipos de container, o de 6 pés e o de 12 pés. Né? Nós temos outras terminologias, são porta a porta, door to door. Ou seja, são mercadorias que saem do fornecedor e vão direto para o cliente, né? Então, a gente chama mercadorias que são destinadas porta a porta, door to door. Porto a porto, peer to peer, são aquelas mercadorias que saem, por exemplo, do porto de Xangai, você deixa a mercadoria no pier do porto de Xangai, e o destino do transportador é deixar no pier do porto do Pecém, por exemplo. Né? Então, é peer to peer. O porto na origem, né? Você tem o peer to house, que você pega o pier de origem, vamos também colocar, por exemplo, o porto de Xangai, você pega a mercadoria num pier do porto do Xangai e leva até o destino em Fortaleza, até a fábrica que comprou essa mercadoria, que importou essa mercadoria. E no sentido inverso, house to pier, ou seja, da fábrica até o pier. Nós temos, evidentemente, vários compostos de mercadorias transportadas, todas requerem um contrato de transporte, é muito importante fundamentar esse contrato através de suas responsabilidades, a gestão de riscos, seguro, onde ali todo está consolidado como vai ser, dar-se a esse transporte e há um regramento, essa que é a verdade. Então é muito importante a figura do contrato de transporte. Nesse momento, a gente fala sobre sistemas logísticos, né? Os componentes do sistema logístico. É bom salientar que nós temos o sistema logístico como um todo, ele é integrado. Hoje em dia, quanto maior essa integração, melhor a eficiência produtiva daquela empresa. Então, um dos componentes fundamentais da logística integrada é o serviço ao cliente. Né? Então, o foco é você transformar o serviço em valor para o cliente, objetivando fidelizar esse cliente. Né? Todas as funções da logística integrada colaboram para um nível cada vez melhor do serviço, ou devem colaborar. Né?
Então, você tem o abastecimento físico até a distribuição, ou seja, da parte do inbound até o outbound logístico. E aí vale salientar que o inbound logístico ele começa nas compras, né? A partir do momento que há uma compra, nesse momento começa o inbound logístico. E aí essas compras são entregues na empresa, recepcionadas, né? Pelo o setor adequado para isso. Depois ele vai para o processo de conferência, né? Alimentação do sistema, e aí vai para a parte de armazenagem, né? O sistema direciona para a armazenagem. Aquele momento que ele está sendo armazenado, para todo o processo inbound, e aí ele fica represado para o momento de saída, para a distribuição física. Na hora que essa mercadoria ela vai sair para o cliente, né, através de um transporte, né, um processamento de um pedido que foi feito, né, seguindo uma programação, um controle bem efetivo, começa o balé do outbound logístico, ou seja, é a parte que vai fazer com que esse produto chegue até o consumidor final. Então, você tem aí esses dois caminhos, a parte do inbound e a parte do outbound, compondo essa logística integrada, compondo esse sistema logístico, que é justamente o que? Para entrega de valor, né? Quanto melhor esse serviço for feito, melhor você tem, digamos assim, uma posição no mercado favorecida através desse serviço, criando uma efetividade produtiva para a sua carteira de clientes, né? Esse planejamento logístico, ele recai sobre estratégias, né? Estratégias de estoque, nível de estoque, a sua composição, o seu controle, né? E vamos seguindo nessas três estratégias, chegando à estratégia de transporte, né? Que a parte de transporte aí envolve modais, roteirização, a programação desses transportes, né? A questão do frete, equipamentos de caminhões, né? A sua manutenção, toda uma parte logística de estratégia de estoque. E, claro, nós temos que ter uma estratégia de localização, né? Todo o planejamento da rede logística tem que ser muito bem planejada. A localização hoje tem um fator fundamental, né? Tanto no escoamento dessa produção, o escoamento dessa venda, como justamente na chegada dos seus fornecedores de insumos. O resultado de todo esse esforço logístico é o serviço ao cliente, não resta dúvida, né? As empresas adquirem equipamentos, selecionam, treinam fornecedores, né? Capacitam a gestão, investem em tecnologia, tudo para alcançar um objetivo de um produto logístico, né? Que dê mais confiabilidade, que entregue valor, que cause uma diferenciação no mercado, né? Logística todo mundo pode fazer, agora a entrega de valor ela tem que ser muito bem trabalhada, que é ela que vai dar a sustentabilidade dessa empresa no mercado, né? Cumprindo seus prazos, né? Com as mercadorias sempre disponíveis, atendendo uma missão logística que ele é peculiar. E aí você adquire uma vantagem competitiva, né? Dentre desses serviços, nós podemos apontar essa pontualidade. A pontualidade é muito importante. Não quer dizer que durante o processo anual de relacionamento com o seu cliente não possa ter alguns reveses. Claro que pode ter, até porque existem fatores externos, como a questão do tempo, né? Como fatores adversos das estradas, que podem ensejar em alguns atrasos, mas, no geral, são, digamos assim, problemas pontuais, né? O que importa é adquirir a pontualidade dos serviços. Né? A capacidade de oferecer um serviço porta a porta também é importante, né? Então, aquelas empresas que conseguem entregar justamente no local que o cliente designa para ser entregue,
quanto mais ela puder fazer esse serviço por completo, melhor ainda, né? O cliente não precisa, digamos assim, contratar uma nova empresa para entregar até o destino que ele está pretendendo, né? A flexibilidade também é muito importante, ok? Então, claro que as empresas têm que ter seus padrões, né? Mas eles não podem ser engessados, né? Então, de alguma forma, o serviço ele tem que sofrer flexibilidade, principalmente hoje, né, nessa dinâmica do mercado, e que existe clientes com diversos tipos de problemáticas, né? Se você, por exemplo, tem clientes que têm uma janela de entrega, você não pode entregar após as 17 horas, tem clientes que só conseguem receber mercadoria após as 17 horas, então você tem que se adequar a esses clientes, né? E aí você vai, digamos assim, segmentando-os para atingir o resultado esperado. O gerenciamento de risco por roubo ou danos à mercadoria também é outra questão importante, né? Então a gente tem que ter esse olhar para esse gerenciamento, né? Para que não aconteça nenhum revés. Hoje as empresas elas estão muito pensando nessa tratativa de suas mercadorias. Isso acaba por encarecer o produto final, mas não deve ser descartado, né, pela situação que acontece, né? Então, isso tem que ser muito bem, digamos assim, planejado, esse gerenciamento de riscos. E fornecer um serviço além do transporte, né? Entrega de valor, ou seja, você personalizar o seu cliente, né? Você acabar por, digamos assim, conhecer ele tão bem que você acaba personalizando e vai amoldando essa demanda no sentido de cada vez mais fidelizá-la. O serviço ao cliente está sendo cada vez mais valorizado, não resta dúvida, né? E as empresas querem se diferenciar nesse mercado logístico através desse sistema, principalmente o sistema de transporte, ele dá essas condições, tanto pelo consumidor final como pelo consumidor, ou melhor, pelo cliente institucional, já que o preço e a qualidade não são mais considerados suficientes para atender às exigências do mercado. Então você vê muitas situações que o preço, não só ele, como também a qualidade, que já deve ser uma condição sine qua non ao produto, não são diferenciais, né? O serviço, sim, torna a ser um diferencial, né? Uma rapidez na entrega do produto, são fatores importantes. Ele não perca a qualidade, esses e-commerce que tiveram, digamos assim, sucesso, foi porque justamente eles atenderam essa perspectiva, né? Atenderam a missão logística e principalmente antecedendo os prazos que foi contratado para a entrega. Lembrando que esse prazo também não pode ser, digamos assim, muito ao revés do cliente, porque muitas vezes o cliente não está preparado para receber a mercadoria muito antecipadamente, né? Ele está, digamos assim, com o espaço que ele ia receber aquela mercadoria ocupado. Então, você tem que, digamos assim, acordar muito bem com o cliente quando você, se porventura for entregar uma mercadoria antecipada, né? Tem que acordar com ele, checar com ele se é possível fazer essa entrega, porque pode ser que ele não esteja preparado para receber, né? Você pensa que vai fazer um bem e acaba causando um transtorno para o cliente. Tem que ser muito bem pensado e isso é uma questão, digamos assim, estratégica, né? Então, quando você pensa em melhorar a situação de serviço, você pensa numa parte de segmentar. Então, segmentar nada mais é do que dividir, ou melhor, subdividir também os clientes e potenciais clientes em grupos diversos, mas quem tem um comportamento de compra e expectativas semelhantes, né? Os clientes são agrupados com base em suas características, no seu comportamento de compra, no seu volume de compras, na verdade, no seu zoneamento. Então é importante a gente começar a entender essa carteira de clientes sob o aspecto da segmentação, porque aí você afina a questão da personalização. Então,
o cliente ele gosta de ser tratado, digamos assim, como único, né? Como uma atenção maior. Então, quando você segmenta, você consegue fazer um lastro melhor desse controle de gerenciamento perante a sua carteira de clientes, ok? Então, muito importante essa estratégia para ser consolidada nas empresas. Bom, vamos falar um pouco aqui sobre os panoramas do transporte do Brasil, né? O Brasil é um país continental, assim como a Rússia, como o Canadá, próprio Estados Unidos, né? São países, digamos assim, de imensidão continental. Por conseguinte, não resta dúvida que tem características diversas, né? E aí o transporte reage de forma favorável ou não, né? Dependendo da sua organização, dos modais, né? Os 5 tipos de modais perante aquela nação. O Brasil, vamos colocar a década de 50 para cá, ele teve uma grande dimensão no transporte fluvial, né, das embarcações e também no transporte ferroviário, através dos ingleses, né? Então, começou digamos assim, essas exportações de produtos, começou essa transferência de produto através desses 2 modais. E aí, após a década de 50, nós tivemos uma aceleração. Essa aceleração, ela vislumbrou o modal rodoviário, né? E aí os governos, o intuito de criar uma rede de transporte, né, ligando todo o país, nasceu com essas democracias desenvolvimentistas, né? No caso específico da de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek. Então, naquela época, o símbolo da modernidade era o seu sistema de transporte, era o automóvel. Tá? E as fábricas chegaram aqui, principalmente a Ford, a Volkswagen, a própria Fiat se situando, localizando em Betim, Minas Gerais. Então, começou aquele pool de fabricação de automóveis, porque o país continental, como dizia na época, governar era abrir estradas. Né? Então, cada vez mais essas estradas iam criando corpo, aumentando, e tinha que botar automóvel para digamos, esses deslocamentos. Por conseguinte, a indústria rodoviária teve um apogeu, né, muito intenso, e aí começaram a esquecer outros modais. Eles começaram a ficarem muito para trás, o ferroviário, né, o próprio aquaviário, ficaram modestamente localizados na planilha de matriz de transporte perante ao modal rodoviário, que hoje tem a supremacia, digamos assim, de transporte no Brasil. O modal rodoviário ele engloba na nossa matriz 60% das cargas que são transportadas, né? Então é uma diferença muito grande, quando na verdade não é, digamos assim, a melhor situação para o nosso país continental, né? Então, a indústria, ela acaba sendo muito, digamos assim, tendo uma performance muito boa da porta para dentro, mas quando vai fazer o escoamento dessa produção, encontra um modal, digamos assim, equipamento caro, né? Que o custeio dele é caro. Um caminhão, hoje, ele requer muitas peças, essas peças envolve valores significativos, né, de manutenção. Você coloca aí pneus, você coloca todo o sistema de amortecimento, você coloca toda a estrutura dele, enfim, acaba sendo um modal de uma base cara, tendo em vista as nossas estradas, que há muito tempo merecem, digamos assim, uma manutenção, uma modernização, e estradas esburacadas acabam podendo ficar cada vez mais esses equipamentos. Então, por conseguinte, esse modal ele tornou sendo disparadamente mais utilizado no país, como eu disse, 60% da nossa matriz estava no modal rodoviário, e ele acaba por deixar esse revés que encarece os produtos, né? Mercadorias que é para vir do sul do país para o norte, de uma forma, digamos assim, aquaviária, ferroviária ou até mesmo aeroviário, acaba por vir por caminhão.
E vice-versa, né? Quando você manda daqui para o sul, em vez de mandar para o caminhão, você manda para o aquaviário, enfim, é um verdadeiro desbalanceamento da nossa matriz. Isso causa, digamos assim, o encarecimento de produtos e afeta substancialmente o desenvolvimento do nosso país, né? Então, a indústria automobilística, ela trouxe um avanço, uma modernização da logística, né? Ela incrementou muito, né? Esse esforço empresarial, não resta dúvida que foi importante. Agora ele tropeça, né, nessas deficiências que hoje são encontradas na infraestrutura, né, de transporte e comunicações. Os gastos atingem 10% do PIB, né? O transporte brasileiro depende muito do modal rodoviário. Tanto é que você, quando tem uma greve de caminhoneiro, você vê o transtorno que causa no país, né? Se os caminhões pararem por 5 dias, já o país praticamente já entra em colapso, né? Mas existe oportunidades, né, de crescimento, de produtividade e melhoria. Agora tem que se botar em prática, tem que se fazer planejamento. Isso não é de curto prazo, é de médio e longo prazo. Países fizeram, dá para o Brasil fazer também. Ok? Vamos entrar aqui na nossa unidade 2, operações com cargas, né, os conceitos básicos do transporte de carga. No que diz respeito à movimentação de bens, as atividades de transporte possibilitam a esperança de união entre os esforços da produção e os desejos de consumo, no meio de agentes que estão localizados em pontos distintos. Desta forma, podemos perceber que os transportes são de fundamental importância, aquilo que a gente está falando, né? Tanto para a circulação interna de cargas ou mercadoria, como para as empresas com atividades exportadas, com vistos aos custos para que podem melhorar ou encarecer, né, o preço pago final do nosso consumidor. Então você vê que o transporte, o gerenciamento de transporte, é muito importante, né? Essa movimentação de carga, ela tem que ser muito bem feita, porque ele tanto pode incrementar custos na matriz de custeio das empresas, como pode também mitigar. E aí você ganha mais competitividade. Tem que ser muito bem equacionado isso. E isso é uma engenharia logística de transporte que não pode se perder o foco, né? E a oferta de serviço de transporte, ela é muito importante, pois viabiliza a movimentação de insumos, de produtos e concretizando essa atividade econômica dos países, né? Tem influência de variáveis que determinam os atributos de custo a nível de serviço prestado, né? Hoje o setor de transporte é a base para a estabilidade de qualquer economia e é indispensável para garantir a competitividade do mercado global, né? Tudo que você imagina que você possui, de alguma forma, ele teve um deslocamento, né? E só fazendo um parêntese, hoje, se nós temos no Brasil o modal rodoviário mais utilizado, se você for perguntar qual é o modal mais utilizado no mundo, você crave que é o modal aquaviário. O modal aquaviário é o mais utilizado no mundo, ok? Então é feito de curiosidade para você. Essas operações com cargas têm as principais características da oferta do serviço de transporte, beleza? Então, envolve tecnologia, né? É um impacto em... Tecnologia não quer dizer que não seja aliada da criatividade, da inovação, né? Pensar em tecnologia não é pensar somente em questões informacionais. Pensar em tecnologia se pensa também na questão da criatividade, da inovação. Tudo aquilo que traz uma inovação de um processo que tinha sido feito e agora pode ser feito de uma forma diferente, com mais eficiência e eficácia, é um modo inovador, é um modo tecnologicamente avançado, né, em vista daquele que ficou para trás. Então é muito importante se ver essa situação. Estratégia operacional, né, isso é o comportamento dos objetivos do operador, implica na adoção ou não da tecnologia mais moderna, mais adequada à movimentação da carga.
que estará em consonância com o desejo de especializar-se ou não nas cargas que demandam operação mais tecnificada. Ou seja, equipamentos de movimentação são importantes, né? Então, quando você pega uma mercadoria, vamos dar exemplo de uma pá eólica, né, com 72 metros. Então, você tem que ter um equipamento adequado para ela embarcar num caminhão, todo um processo planejado de logística, porque você está lidando com um material de um custo muito elevado, investimento muito elevado, então ele tem que ter toda a perfeição nesse transporte, né? Isso é uma estratégia operacional que tem que ser observada, né? Requisitos institucionais e restrições, né? O governo ele não deixa de ser o seu regramento atinge as empresas de um modo geral, principalmente as empresas que lidam na parte de transporte, então tem que se observar muito bem as regulações, né? Toda a parte burocrática que envolve esse contexto, né? Principalmente quando vai passar, digamos assim, de fronteiras, né? Tanto estaduais como internacionais, isso tem que ser bem observado, são requisitos para essas restrições, né? Que atingem veemente a gestão de transporte. E o comportamento da demanda, né? Essa é outra característica dessa oferta de serviço. As necessidades de embalagem, como a gente vai ver, com frequência que o embarcador procura serviço, serão bastante relevantes, são bastante relevantes, né, para o transporte e esses investimentos especializados, né? Então, a demanda ela vai mudando, se amoldando, né? Ao gosto do mercado. Então tem que ter essa percepção, ok? Bom, essas operações com cargas, ela envolve alguns tipos de cargas transportadas. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, como as cargas secas, né? Que se refere-se ao produto que não é perecível, né? Por isso mesmo pode ser transportado independente das condições climáticas, chuva, sol, sei lá, ventanias, né? Ou seja, em qualquer estação do ano. Então são cargas, nessa figura você tem, salvo engano, é tijolo, não sofre com as intempéries. Então os transportes de veículos, né, que são feitos através das chamadas cegonhas, que é um caminhão específico planejado para carregar esse tipo de carga, são automóveis e até mesmo outros tipos de caminhões, e uma cegonha dessa ela é capaz de transportar de 11 a 13 veículos, basicamente, né? Então você imagina o transporte disso num país continental como o Brasil, para abastecer revendas de veículos autorizadas, né? Todo um segmento de atuação. Então é um transporte bastante utilizado. Nós temos os transportes de produtos perigosos, né? Produto perigoso que é transportado em caminhões-tanques, né? E aí nós podemos citar gases explosivos, líquidos inflamáveis, aonde há um tratativo todo especial para esse transporte, uma janela de transferência, não pode ser feito em determinados horários, né? Em determinadas regiões não pode entrar, a não ser sobre um outro horário. O motorista tem que passar por treinamentos, ter cursos específicos para esse tipo de transporte. É um transporte, digamos assim, bem específico. Nós temos algumas outras cargas transportadas, que são os contêineres, todos nós conhecemos, já devemos ter visto aí, né? Nessas estradas da vida, nas ruas, nas cidades, o transporte de contêiner, né? Geralmente um caminhão leva um contêiner, mas tem deles os bitrens que levam 2 containers, né? Lembrando que o container ele tem 2 tamanhos, de 6 pés e de 12 pés. Os transportes perecíveis, geralmente, claro, como o próprio nome diz, né? Vamos botar iogurte, vamos botar certos tipos de verduras, né? Eles têm que ser uma refrigeração, uma temperatura, eles são feitos tipo baús refrigerados. Tem os transportes também de graneleiros, né? Uma carga geral, a gente pode botar aí cereais, pode botar cimento, enfim, areia, né? São cargas que não, principalmente as commodities, né? São cargas que não têm o trigo, que não tem embalagens específicas, mas que cortam o país todo
com a nossa produção. E, por fim, nós temos as embalagens, né? Encerrando praticamente esse nosso roteiro de unidade 1 e 2, nós vamos falar de embalagem. O processo logístico ele possui muitas etapas, né? E para que tudo funcione a contento, né? É preciso dar atenção a alguns detalhes. Como o caso dele são as embalagens, né? Que dão segurança ao nosso produto, né? Então a embalagem pode ser classificada por diversas maneiras, né? Tem as embalagens primária, secundária, terciária, quaternária, tem a quintenária e ainda tem a de alto expositor. Então a embalagem, hoje em dia, é uma característica, digamos assim, é uma funcionalidade, é algo preponderante para qualquer tipo de produto. Ela tem que ser feita, produzida sobre a ótica de melhor conduzir aquele produto. Pode ser uma garrafa, pode ser uma bola, pode ser uma televisão. Então, ela tem que ser feita para dar justamente segurança, para que não ocasione nenhuma avaria, preferencialmente também que ela dê as informações, né? Então, nós vamos ver esses tipos de embalagem aí que nós citamos aqui. A primária é o recipiente, recipiente que está em contato direto com o produto, ok? Digamos assim, um líquido, como eu coloquei aí essa foto, aí tem uma espécie de vinho, uma garrafa, né? É a embalagem primária. Nós temos a secundária, que aí você vê um envolto de madeira, né? Uma caixa de madeira, dando mais, digamos assim, proteção a essa garrafa, tem ali algumas raspas de madeira também dentro, né? São acessórios que se somam à embalagem primária, agrupando e protegendo essa embalagem. E nós temos a embalagem terciária. Do lado direito você vê aí uma caixa, né? São essas caixas que acondicionam essas outras caixas de madeira. E essas caixas, ela pode ser levada para, digamos assim, uma caixa maior ou um container. Aí você tem uma embalagem quaternária, né? E existe aquelas embalagens, digamos assim, expositoras, né? São geralmente aquelas embalagens que expõem o produto. E a gente vê muito isso em supermercados, beleza? Então, a embalagem ela é um fator muito importante, tem que ser pensada para proteger o produto, né? Para você ter uma ideia, as embalagens, quando são embarcadas no modal aquaviário, elas têm que ter uma proteção maior do que do próprio modal rodoviário, né? Se você pensa que um caminhão balança demais as embalagens, você imagina num navio, né? No mar, um mar revolto, né? Um mar que sofre algumas tempestades, então há um balanço muito grande das embalagens, geralmente uma batendo em outro objeto, na própria embalagem que está próxima a ela, então requer uma proteção maior. Bem diferente da embalagem que você vai embarcar, por exemplo, numa aeronave. Então tem tudo isso ser previsto, faz parte de um componente da gestão de transportes, né? Então, isso era o que nós tínhamos para hoje, na unidade 1 e na unidade 2. Falamos sobre gestão de transportes e cargas. Aqui o professor Célio Fialho. Nos encontramos na próxima unidade, a unidade 3 e 4. Né? Sugiro que vocês se apropriem do material que está no nosso ambiente virtual de aprendizagem, o nosso AVA, né? Tirem as suas dúvidas com nossos tutores, enfim, se apropriem do material que eu tenho certeza que vocês irão cada vez mais conhecer, né? Melhorar a sua atuação no mercado perante uma área tão importante que é a gestão de transporte e cargas, ok? Forte abraço a todos e até essa próxima oportunidade.